Faltando 2 dias para o fim do prazo de retirada das tropas do Afeganistão, os Estados Unidos correm para resgatar os últimos civis americanos e redobram a vigilância para evitar um novo atentado terrorista. Hoje, o presidente Joe Biden participou de uma cerimônia em homenagem aos 13 militares americanos mortos nas explosões da última quinta-feira no Aeroporto Internacional de Cabul. A correspondente Raquel Krahenbuhl está na Casa Branca, em Washington, e tem as atualizações de hoje. Oi, boa noite, Raquel. Boa noite, Poliana, Tadeu, boa noite a todos. Esse encontro com as famílias dos soldados mortos foi a portas fechadas e a Casa Branca não deu detalhes. Mas depois disso, o presidente, ao lado da primeira-dama, ele baixou a cabeça, fechou os olhos, colocou a mão no peito no momento em que os caixões passaram na frente dele. Ele apareceu abatido, como ele vem se mostrando desde o atentado terrorista em Cabul na quinta-feira. Biden foi o 4º presidente americano a participar de uma cerimônia de chegada dos corpos e carregar o peso do peso da morte de soldados que participaram da guerra mais longa da história do país. Desde fevereiro do ano passado, soldados americanos não morriam no Afeganistão. Entre os 13 soldados que morreram no atentado de quinta-feira, a maioria deles nasceu junto com a guerra. Tinham entre 20 e 31 anos. E neste domingo, o presidente Joe Biden não comentou nada sobre o Afeganistão, mas ele está aqui monitorando a situação aqui na Casa Branca. A Casa Branca diz que esse é o período mais perigoso dessa operação americana de retirada lá no país. E mais cedo, os Estados Unidos realizaram um novo ataque com drones ali no Afeganistão, dessa vez contra um veículo em Cabul. E o governo americano diz que foi para impedir um novo atentado terrorista do grupo Estado Islâmico. Nós vamos ver na reportagem dos enviados especiais Pedro Bassan, Arthur Guimarães e André Maciel, que estão no Bahrein, a primeira parada de muitos desses refugiados que estão saindo do Afeganistão. As cenas de angústia que o mundo se acostumou a ver diante dos portões do aeroporto agora são acompanhadas de outra triste rotina: o barulho de explosões. A fumaça que hoje cobriu parte da capital do Afeganistão não foi a de mais um atentado. Foi produzida para impedir um deles. Segundo o Departamento de Defesa americano, um drone operado à distância por militares dos Estados Unidos destruiu um carro carregado de explosivos. Oficiais disseram que esse seria mais um ataque terrorista provocado pelo braço do grupo Estado Islâmico que opera no Afeganistão e no Paquistão. A destruição do carro pelo drone deu início a outras explosões. Segundo as autoridades norte-americanas, isso é a prova de que o carro iria mesmo ser usado em um novo atentado. Ainda não está claro se houve morte de civis por causa dessas explosões. Os Estados Unidos estão investigando, enquanto o Talibã já afirmou que houve mortes no local. Violência, medo e desespero. Parece que nada mudou em Cabul em relação a 2 semanas atrás, quando o Talibã ocupou a cidade. Mas, aos poucos, vai mudando para pior a situação dos milhares de afegãos que ainda esperam por uma chance de escapar. Faltando só 2 dias para o encerramento de 20 anos de presença americana no país, os voos que levavam principalmente refugiados agora já se concentram em retirar as tropas. O Pentágono informou que, em 15 dias, os aviões americanos já retiraram mais de 100 mil pessoas de Cabul e os refugiados afegãos foram a grande maioria dos passageiros. Mas está cada vez mais evidente que 48 horas vão ser pouco para levar todos os que querem partir. Hoje, 98 países divulgaram uma declaração conjunta, afirmando que vão continuar recebendo refugiados depois do dia 31. Os países afirmam que receberam garantias do Talibã de que todos os estrangeiros e afegãos que queiram ir embora vão poder deixar o país de maneira segura e ordenada. O governo brasileiro não assinou o documento, mas o diplomata responsável pela região diz que o Brasil não vai fechar as portas. Estamos fazendo todo o possível para atendermos as pessoas em situação de necessidade, inclusive com uma certa flexibilização
das normas de concessão de visto. Esse afegão, que mora em São Paulo há 2 anos, voltou ao Afeganistão em abril para resgatar a família. Por causa da pandemia, eles não conseguiram sair de lá. Agora, precisam da ajuda do governo brasileiro. E eu mandei uma e-mail para a Embaixada do Brasil na Paquistão que eu quero ajudar para resgatar, não sair daqui, né? Sair de Cabul, porque a situação aqui está muito ruim, muito perigoso. Nós não podemos sair, né? Então, eu mandei um e-mail, ele respondeu que ele vai tentar para ajudar nós. Aviões comerciais americanos seguem fazendo o percurso de Cabul até bases aéreas no Oriente Médio, apoiando a Força Aérea num esforço de última hora. Depois de deixar para trás o caos no aeroporto de Cabul, o primeiro destino para milhares de refugiados é a base militar das Forças de Defesa do Bahrein, aqui no Golfo Pérsico. A visão do deserto pode parecer desoladora, mas para muitos deles, esse é o primeiro sinal de esperança. Daqui eles se espalham pelo mundo. Alguns se unem a parentes, outros não têm destino certo. Sabendo ou não o caminho a seguir, todos celebram, depois do horror, o reencontro com a vida. A França e a Grã-Bretanha vão apresentar amanhã às Nações Unidas uma proposta para a criação de uma zona segura em Cabul para dar continuidade às operações humanitárias após a retirada das tropas do Afeganistão. Para os afegãos que planejavam vir para a Europa, a chance de fugir do Talibã se esgotou. Na grande ponte aérea humanitária, os voos civis foram encerrados. Só os militares poderão deixar o Afeganistão nos próximos 2 dias. É alto o saldo dos que ficaram para trás. Pelo menos 100 mil pessoas consideradas vulneráveis. 118 estudantes afegãos, entre eles 80 meninas, estavam sendo esperados na Universidade Romana La Sapienza para iniciar os estudos, mas ficaram retidos em Cabul junto com as suas famílias. Melhor sorte tiveram mais de 5 mil afegãos resgatados pela Itália, o maior número de refugiados desta crise da União Europeia. Quase 15 mil cidadãos, entre britânicos e afegãos, também foram retirados pela Grã-Bretanha. Mas não é um momento de celebração, disse o chefe de operações conjuntas. A Alemanha retirou 5.300 pessoas, entre afegãos e alemães, mas declarou que pelo menos 10 mil afegãos não puderam sair a tempo, incluindo funcionários, jornalistas e ativistas de direitos humanos. A própria OTAN tinha uma lista de 4.800 pessoas. Menos da metade conseguiu escapar. A França retirou quase 3 mil, a grande maioria afegãos. Agora a Europa quer continuar a operação humanitária. A França e a Grã-Bretanha vão propor à ONU uma zona segura em Cabul para tentar proteger as pessoas que querem deixar o país. O presidente francês, Emmanuel Macron, diz que está conversando com o Talibã para tirar mais gente. O Papa Francisco falou neste domingo que está próximo dos que procuram ajuda e proteção, numa referência aos que tentam sair dos domínios do Talibã. Durante o Ângelus, Francisco pediu aos cristãos do mundo que rezem e façam jejum para uma convivência pacífica no Afeganistão. Francisco contou que está acompanhando os acontecimentos com grande preocupação. Lembrou do sofrimento dos que estão de luto pelos mortos no atentado suicida da quinta-feira. E disse que espera que a convivência pacífica e fraterna ofereça esperança para o futuro do país. Eu ofereço esperança para o futuro do país. A retirada desastrosa dos Estados Unidos já começa a afetar a popularidade do presidente Joe Biden. Guga Chakra, direto de Nova York, explica pra gente. Boa noite, Guga. Boa noite, Tadeu.
Exatamente, já começou a ser afetada a popularidade do presidente Joe Biden em decorrência do que você chamou corretamente de desastrosa retirada dos Estados Unidos. Ele já perdeu 5 pontos na média das pesquisas e ainda não está refletido o atentado terrorista de quinta-feira, que deve provocar uma queda ainda maior na popularidade, no índice de aprovação do Joe Biden aqui nos Estados Unidos. E o problema não é a decisão pela retirada, Tadeu. Isso a maioria dos americanos apoiava e ainda apoia. E, aliás, é uma questão bipartidária. A gente não pode esquecer que quem negociou a retirada com o Talibã foi o ex-presidente Donald Trump. Ele que negociou com o Talibã, em troca do Talibã não dar guarida a grupos terroristas como a Al-Qaeda, o Trump se comprometeu a libertar 5 mil prisioneiros do Talibã e também a retirar as tropas americanas. A crítica ao Biden, Tadeu, se dá na implementação dessa retirada, porque todo mundo imaginava, pelo menos era o que o Biden dizia, que não haveria problema, seria uma retirada tranquila. Mas antes do início desse processo, a gente vê o Talibã tomando o poder em Cabul, quer dizer, ninguém imaginava que isso fosse ocorrer com os Estados Unidos ainda presentes no Afeganistão e, posteriormente, todo esse caos que a gente observa no aeroporto, o atentado terrorista, são 13 corpos de militares americanos que voltaram para os Estados Unidos hoje em decorrência do atentado, e a gente não pode esquecer que ainda tem 2 dias pela frente, Tadeu. Então o cenário é grave, Poliana.